Olá pessoal, sou o professor Matheus Seco, estamos aqui para mais um vídeo de Geometria do POT nível 2 e nesse vídeo de agora caminharemos rumo ao Teorema de Pitot. Tá? Então veremos dois teoremas prévios, né, que são o Teorema da reta tangente e o Teorema do bico, para poder caminhar para o Teorema de Pitot. Tá? Então o Teorema da reta tangente ele é bastante simples. Né? Como é que é o Teorema da reta tangente? Ele fala o seguinte: se você tem uma circunferência de centro O, tá? Então você tem uma circunferência de centro O, e aí você vai considerar um ponto aqui dessa circunferência. Vou chamar esse ponto aqui de T. E aí você vai traçar uma reta tangente à circunferência, passando pelo ponto T, tá? Então o teorema diz o seguinte, que se T é tangente em T grande, isso aqui implica que OT é perpendicular a essa reta tangente. Né? Então, se eu ligar, o teorema diz exatamente isso, que se você ligar do centro da circunferência até o ponto de tangência, isso aqui dá perpendicular. Tá? Muito bem, então como é que é a demonstração desse teorema? A gente vai fazer essa demonstração via um bate-papo aqui. Então a ideia é a seguinte: se você tem lá a sua circunferência, tem lá a sua reta tangente, o que acontece aqui? Vamos pegar o centro da circunferência. Se eu pegar um ponto qualquer aqui fora, tá, da circunferência, a distância dele para o meu centro tem que ser maior do que o raio da circunferência. E por outro lado, quando eu ligo do centro até o ponto de tangência, essa distância vale o raio. Então o que acontece? O que acontece aqui é o seguinte: o ponto T grande é o ponto de Tzinho, tá? Então T grande é o ponto de Tzinho mais próximo de O. E aí essa observação basta para concluir que então OT tem que ser perpendicular a Tzinho, né? Por quê? Se eu tenho uma reta e um ponto aqui fora dessa reta, né, como é que eu obtenho o ponto da reta mais próximo dele? Através da perpendicular, né? De fato, para qualquer outro ponto que eu pegar aqui, a distância vai ser maior. Né? Por quê? Porque a hipotenusa de um triângulo retângulo é maior do que um cateto. Tá? Então, essa observação aqui basta para garantir a perpendicularidade. Tá? Muito bem. Com esse teorema da reta tangente, a gente vai ser capaz, então, de provar o teorema do bico. Tá? Então, como é que vai ser o teorema do bico? O teorema do bico agora é o seguinte. No teorema do bico, você vai ter a sua circunferência, tá? E você vai pegar o seguinte. Você vai pegar um ponto aqui fora e vai traçar duas tangentes até a sua circunferência. Tá? Então, peguei um ponto P aqui fora e tracei aqui as tangentes PA e PB. Tá ok? Então, o resultado é o seguinte. Vamos chamar a circunferência aqui de gama, só para nos referirmos a ela. A e B estão em gama. PA e PB são tangentes a gama. Então, isso aqui tudo implica que PA é igual a PB. Ou seja, o teorema do bico ele afirma que se eu pegar um ponto fora de uma circunferência e traçar as duas tangentes a essa circunferência, esses dois segmentos eles vão ter a mesma medida. Tá legal? Então, como é que é a demonstração desse teorema? A demonstração é bem simples, uma vez que a gente tem o teorema da reta tangente. Vamos considerar aqui o centro da circunferência. Tá? Então, ó, se eu considerar o centro da circunferência, eu posso ligar aqui aos pontos de tangência
e aí eu vou ter perpendiculares. Muito bem. Então aqui a gente vai ter esses dois triângulos, o POA e o POB, né? Esses dois triângulos são retângulos, aqui é raio e o PO é comum. Então são dois triângulos retângulos que têm a mesma hipotenusa e têm dois catetos iguais, né? Então esses dois triângulos, eles têm que ser congruentes, né? O triângulo POA tem que ser congruente ao triângulo POB. Pelo caso de congruência, cateto e hipotenusa. E aí, via esse caso de congruência cateto e hipotenusa, a gente conclui que PA é igual a PB. Então, realmente, o teorema do bico era uma simples aplicação, né, do teorema da reta tangente, mais o caso especial de congruência cateto e hipotenusa. Vamos ver agora, então, o teorema de Pitot. Tá? Como é que é o enunciado do teorema de Pitot? O teorema de Pitot, ele fala o seguinte, ele fala que um quadrilátero ABCD é circunscritível. Então, o que significa o quadrilátero ser circunscritível? Significa que ele admite, né, que ele possui uma circunferência tangenciando os quatro lados. Então, isso é um quadrilátero circunscritível. Ele possui uma circunferência tangenciando os quatro lados. Então, esse quadrilátero ele é circunscritível se e somente se as somas dos lados opostos forem iguais. Tá? Então, para ter uma circunferência aqui dentro desse quadrilátero ABCD, as somas dos lados opostos têm que ser iguais, ou seja, AB mais CD tem que ser igual a BC mais AD. Tá? Então, é um teorema de ida e volta. Né? Por um lado, ele diz que se um quadrilátero é circunscritível, né? Se tem uma circunferência lá tangenciando os lados dele, então esse quadrilátero vai ter uma relação métrica, né? Que é a soma dos lados opostos serem iguais. E por outro lado, acho que ainda mais surpreendente é que ele diz que se as somas dos lados opostos são iguais, então você consegue garantir que o quadrilátero é circunscritível. Você tem só essa informação, né? Por exemplo, se souber que um quadrilátero tem lados 1, 3, 5 e 7. Não, desculpa, 1, 3, 5, 7 não faz muito sentido. 1, 3, 6 e 4. Né? 1, 3, 6 e 4. 1 mais 6 dá 7, 3 mais 4 dá 7. Então isso garante que tem uma circunferência lá tangenciando os lados dele. Tá? Então, a gente vai fazer a demonstração da primeira parte, que é bem simples, né? A ida, e eu vou dar a ideia para a demonstração da volta. Tá? Então, como é que é a ida? A ida é o seguinte. Imagina lá que a gente tem o nosso quadrilátero com uma circunferência dentro dele. Tá? Então, imagina que a gente tem aqui o quadrilátero A, B, C, D. E aí a grande ideia é usar o teorema do bico diversas vezes. Né? Deixa eu marcar aqui os pontos de tangência um pouquinho mais fortes, só para a gente se localizar. Tá? Aqui são os pontos de tangência. Então a ideia é usar o teorema do bico algumas vezes. Né? Por exemplo, ó, se eu chamar esse pedacinho aqui de X,
esse pedacinho aqui também é x. Se eu chamar esse pedacinho aqui de y, esse pedacinho aqui também é y. Né? Tudo isso pelo teorema do bico. Aqui eu estou usando o teorema do bico com o ponto A, e aqui eu estou usando o teorema do bico com o ponto B. Né? Repara que eu estou traçando pelo ponto B duas tangentes à circunferência. Aqui, se eu chamar de Z, aqui vai ser Z também. E, finalmente, se eu chamar aqui de W, esse aqui vai ser W também. Né? Tudo isso pelo teorema do bico. Então, repara aqui, quanto é que dá o AB mais o CD? O AB mais o CD dá x mais y mais z mais w. E o BC mais o AD também dá x mais y mais z mais w. Então, de fato, aquelas duas somas ali são iguais. Tá? Então, acho que a maior dificuldade, na verdade, desse teorema é provar a volta dele. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer por contradição. A gente vai supor que o quadrilátero não é circunscritível. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Imagina que você tem lá o seu quadrilátero ABCD. Tá? E aí supõe que ele não é circunscritível. E aí considera a circunferência que tangencia aqui AB, BC e AD. Né? Essa circunferência ela sempre existe porque o centro dela é o ponto de interseção dessa bissetriz do A com essa bissetriz do B. E o raio dela é só tomar essa distância desse centro até esse lado AB, por exemplo. E aí quando eu traçar, ela vai tangenciar aqui AB, AD e BC. Mas como eu estou supondo que o quadrilátero não é circunscritível, não vai tangenciar o CD. Tá? Então é aqui que a gente está supondo que não é circunscritível. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai traçar aqui, ó. A gente vai traçar aqui uma tangente à circunferência pelo ponto D. E aí vai intersectar aqui essa reta BC em C', e esse C' aqui ele é diferente de C. Beleza, e agora o que a gente vai fazer? A gente vai usar, primeiro, a ida do teorema de Pitot no quadrilátero ABC'D. Então, esse quadrilátero ABC'D, ele é circunscritível. Então, vale que AB mais C'D é igual a AD mais BC'. Então, aqui eu estou usando o teorema de Pitot, a ida, que a gente já provou. Né? Se é circunscritível, vale aquela relação. E agora eu vou usar a hipótese do quadrilátero ABCD. Né? Por hipótese, eu tenho aquilo. Então, por hipótese, eu tenho que AB mais CD é igual a BC, né? AD mais BC. Então, eu tenho essas duas relações. E aí, o que eu vou fazer com essas duas relações? Eu vou subtrair essas duas relações. Né? Eu vou fazer, em particular, a de baixo menos a de cima. Né? Então, se eu chamar aqui de equação 1 e aqui de equação 2, eu vou estar fazendo 2 menos 1. Se eu fizer 2 menos 1, o que vai acontecer? Ó, o AB corta e eu fico com CD menos C'D. E do lado direito eu fico com o quê? O AD corta e aí fica BC menos BC'. Ó. O que é BC menos BC'? É CC'. Então eu fico com CD igual a C'D mais CC'. Ou seja, isso aqui é um absurdo. Se eu olhar para esse triângulo aqui. Né? Eu estou dizendo, aquela relação está dizendo que esse lado do triângulo é igual à soma dos outros dois. Isso é um absurdo. C' é diferente do C. Esse triângulo não é degenerado, é um triângulo de fato. Então, como chegamos a uma contradição, é porque a nossa hipótese inicial estava falsa. Qual era a nossa hipótese inicial? Que o quadrilátero não era circunscritível. Então, ele deve ser circunscritível
e isso conclui a demonstração do Teorema de Pitot. Beleza? Até a próxima.